Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Dicas e Truques. Eu sou o Ramires e hoje nós vamos falar sobre tipos de dimensões em estruturas. Então, é comum o pessoal confundir, as dimensões da estrutura e a forma de carregá-los. Então, na criação de uma estrutura analítica da VMachine, a gente tem os seguintes tipos de dimensão, que são definidos nas nossas estruturas analíticas. São elas as dimensões regulares, medida, tempo, georreferência e filtro. Em uma estrutura analítica de negócio, normalmente temos campos descritivos, qualitativos e quantitativos. Essas informações textuais e numéricas, elas compõem, então, o nosso conjunto de dados, que vão nos fornecer os nossos indicadores. Então, a gente tem aqui uma planilha, um CSV que a gente vai carregar, e a gente vai trabalhar em cima deles. Então, vamos ver rapidamente os campos que a gente tem aqui. A gente trouxe aqui um exemplo, de uma estrutura de vendas, na qual a gente tem o código do vendedor, o vendedor, loja, endereço, data de emissão, código do cliente, o valor da venda e a quantidade vendida. Então, rapidamente, vamos lá. Código do vendedor, ele pode ser tanto uma dimensão regular, para exibir o código, como uma medida, porque ele é um número. Então, eu posso fazer uma contagem ou aplicar alguma métrica em cima dele. Vendedor, o meu vendedor tem duas opções, uma dimensão regular ou uma medida, mas eu somente posso fazer uma contagem em cima dele. Loja é texto, então eu não consigo fazer nenhuma métrica da mesma forma que o vendedor, e o máximo que eu consigo fazer é contar quantas lojas eu tenho, de duas formas. Distinta, eu vou ver que eu tenho matriz, loja 1 e loja 2, então eu tenho 3 lojas. Se eu contar de forma contagem normal, eu vou ter aqui, como meu exemplo, eu tenho 3 matrizes, depois eu tenho mais 2 loja 1, e depois eu tenho mais 3 loja 2. Então, no caso, eu tenho 8 lojas aqui. Depois, endereço, também vai ser uma dimensão do tipo regular. A data de emissão vai ser do tipo tempo. O meu código do cliente, então, da mesma forma que como ele é um número, ele pode ser uma medida ou ele pode ser uma regular para exibir o código. O meu cliente também, da mesma forma que a loja. O valor da venda, este sim é uma métrica, pois ele é composto pelo valor, para que eu possa fazer uma soma depois e também poder fazer uma divisão pela quantidade de venda, E a minha quantidade também vai ser uma medida. Vamos aqui para a nossa estrutura. Vamos criar aqui uma estrutura de dados. Vamos criar aqui uma do tipo CSV. Analítica, que a gente poder fazer indicadores em cima dela. Vamos carregar aqui nosso arquivo, abrimos. Aqui estão nossos dados. Como a gente pode ver já de cara, ele já não está mostrando corretamente, O nosso separador aqui é por vírgula. Então, a gente tem aqui a opção avançada. A gente tem que utilizar este nosso preview de dados que nós temos aqui para compreender os dados que estão sendo carregados, e ajustar. Por exemplo, o meu separador aqui é vírgula. Depois, a minha data é ano, mês, dia. Olha, separado por um tracinho. Então, eu tenho que ajustar aqui. Ano, mês, dia. Está aqui ela, ó. Depois, nosso formato de casa aqui decimal, ele é ponto. Então, a gente tem que ajustar ele aqui, ó. Ele está aqui com ponto, correto. Então, a gente remove o arquivo, seleciona ele de novo. Agora sim, agora a gente está vendo ele da forma correta. Damos um próximo. Tipo de dimensão. Isso aqui que é o importante. O que é literalmente uma regular? Ela é usada para informações basicamente textuais. Então, ela define uma informação de texto, como a gente fala, uma string. Então, depois, uma medida. Então, são campos numéricos, resumindo, assim, que a gente quer fazer alguma medida, mensurar alguma coisa dentro da plataforma.
tempo, né? É o que a gente vai utilizar para poder fazer algum filtro, né? Então a gente tem que configurar certinho, pois a BI, né, tem os períodos dinâmicos em cima da data, mês atual, mês anterior, últimos 3 meses, semana atual, né? Então ela só calcula em cima de tempo, né? Hora não é tempo, hora é uma medida, né? E a gente vai ver isso futuramente. Depois a gente tem a georreferência. A georreferência ela pode ser configurada ou carregada como longitude e latitude, ou ela pode ser definida por uma concatenação dos campos de endereço do cliente, composto por país, estado, cidade, bairro, CEP, rua, número. Quanto mais as informações, mais precisa é o ponto na hora da gente criar o nosso mapa. Depois o filtro, uma dimensão do tipo filtro. Ela é utilizada principalmente em DREs, que é para ordenar nossos membros dentro da estrutura. Né? Então, ela não é muito utilizada, é mais especificamente para este ponto. Então, assim, vamos lá. Aqui, por exemplo, eu quero contar quantas lojas eu tenho. Né? Eu vou botar uma medida aqui, tá? Eu vou deixar ela com soma e ela vai apresentar erros. Olha só. Aqui carregando, vamos ver aqui o nosso log, ver se ela carrega. Guarda um minutinho enquanto a estrutura está sendo criada e está carregando as informações. Carga rodando, então como eu tinha já comentado, ela apresentou o erro. Então justamente no campo de loja, que eu disse que era uma medida, e ele traz um texto, ó, é um parsable number, ou seja, ele não consegue mensurar isso, pois não é um número. Né? Então a gente edita, né? Damos um próximo, a gente tem que habilitar a edição, sim, buscamos o nosso arquivo novamente, próxima. Então eu quero contar quantas lojas eu tenho, né? Eu quero deixar como uma medida. Neste caso, eu posso utilizar contagem. Então, se eu deixar contagem, né, ele vai contar todas as lojas que vierem. Né? Se vier 3 lojas iguais, vai ser 3 informações. Se eu colocar contagem distinta, cada loja vai ser única. Né? Cada informação vai ser única, por mais que ela se repita 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, aqui a gente pode ir adiante. Aguardar rodar a carga. A carga está rodando. Ali. Finalizou com sucesso. Né? Então extraiu aqui as nossas 8 linhas. Né? E como a gente pode ver, quando a gente faz uma contagem sobre a informação, por mais que eu passe ela como medida sobre um texto, ela funciona. O problema é que eu não posso deixá-la como medida e fazer uma soma, porque eu não tenho como mensurar. Então, pessoal, assim ficou a definição da nossa estrutura, né? Então, no próximo Dicas e Truques, então, a gente vai ver como definir a operação de agrupamentos, né? E também de hora, como a gente configura a hora dentro do BI para a gente poder carregar. E por hoje é isso, pessoal. Até a próxima.